Muito bem, então sejam bem-vindos ao primeiro encontro do grupo de estudos da Gramática Latina de Napoleão Mendes de Almeida. E vamos aqui à lição número 1, que trata do caso nominativo. Logo de início já temos aqui uma advertência do professor Napoleão, né? Para que todos os alunos observem aí a máxima atenção para essas 4 primeiras lições. Quem não as entender de forma conveniente jamais poderá compreender o mecanismo do latim. O livro é dividido aqui nesses números, né? Esses números vão sendo contados na sequência do livro aí, o que nos facilita a gente encontrar, né, o que está sendo dito. Então vamos lá. Número 1 fala aqui sobre os 6 elementos que podemos encontrar em uma oração. Então nós temos aqui o sujeito, o vocativo, o adjunto adnominal restritivo, o objeto indireto, o adjunto adverbial e o objeto direto. Todos esses elementos aqui nós vamos tratar nessas primeiras aulas, das quais o professor pede para que tenhamos muita atenção, né? No caso, o nominativo, que vai ser tratado aqui, nós vamos entender daqui a pouquinho, que está relacionado aqui com o sujeito da oração. Mas o que é o sujeito? Então vejamos aqui o que vem a ser o sujeito no número 2, o sujeito de uma oração. Bom, sabemos ser verbo toda a palavra que indica ação. Quem escreve, quem desenha, quem pinta, quem anda, quem quebra, quem olha, quem abre, quem fecha, pratica ações diversas, que são as ações de escrever, desenhar, pintar e etc. Ações expressas por palavras que se denominam verbos. Então, os verbos, eles expressam uma ação. Nós sabemos, então, que é impossível uma ação sem causa. Se uma xícara, por exemplo, aparece quebrada, alguém deverá ter praticado a ação de quebrar aquela xícara. Pode ser uma pessoa, um animal, ou uma coisa qualquer, como o vento, por exemplo, que pode ter quebrado aquela xícara. Pois bem, essa pessoa ou coisa que praticou a ação de quebrar é em gramática chamada sujeito, ou agente da ação verbal. Ou seja, o sujeito é aquele que pratica a ação que está sendo expressa pelo verbo. O verbo expressa a ação e o sujeito expressa o agente daquela ação. Qual a maneira prática de descobrir o sujeito de uma oração? Então vamos ver alguns exemplos aqui que o professor Napoleão nos coloca. Suponha-se a oração: Pedro quebrou o disco. Para que se descubra o sujeito dessa oração, é bastante saber quem praticou a ação de quebrar, isto é, quem quebrou o disco. O que se consegue mediante uma pergunta em que se coloque que ou quem antes do verbo. Então vamos lá. Quem quebrou o disco? Resposta: Pedro. A resposta indica o sujeito da oração. Portanto, o sujeito da oração é Pedro. Pedro foi quem quebrou o disco. Vejamos outros exemplos aqui nas seguintes orações. Sócrates discorreu sobre a alma. Pergunta: quem discorreu sobre a alma? Resposta: Sócrates. Sujeito, então, Sócrates, que é o agente da ação discorrer. Os romanos honravam seus deuses. Pergunta: quem honrava seus deuses? Resposta: os romanos. Quem é o sujeito da oração? Os romanos. Os romanos praticavam a ação de honrar os deuses. Pedro foi ferido na guerra. Pergunta: quem foi ferido na guerra? Resposta: Pedro, que sofreu a ação de ser ferido. Essa aqui pode causar alguma confusão. Ao professor e ao pai do menino chegam reclamações dos colegas. Então vamos à pergunta. Quem é que chega ao professor e ao pai? Algo chega, o verbo é chegar. Né? Quem chega? O professor e o pai do menino? Não. Quem chega são as reclamações. Então entendamos. Que é que chega ao professor e ao pai? Reclamações.
As reclamações é que chegam. Então, o sujeito é reclamações. Pode-se perguntar aqui, né, por que estamos vendo essas coisas relacionadas ao português, né? Justamente agora o professor Napoleão vai explicar para a gente que, ao entender a função que a palavra exerce na oração, é que nós entenderemos melhor o latim. Então vejamos aqui no número 4. Os elementos que vimos lá no número 1, né, que são o sujeito, o vocativo, o adjunto adnominal restritivo, objeto, eles vêm a ser a função que a palavra exerce na oração. Cada uma daqueles elementos exerce uma função na frase. Se existem 6 elementos, então haverá naturalmente 6 funções. Então, a função do sujeito, a função do vocativo, a função do adjunto adnominal restritivo, conforme já sabemos. Pois bem, para cada função existe em latim um caso. Nós não precisamos agora, né? Nós vamos ver cada um desses casos, mas vamos entender aqui, de um modo geral, o que é caso no número 5. Caso é a maneira de escrever a palavra em latim de acordo com a função que ela exerce na oração. Então, é uma maneira de escrever a palavra. Isso significa o quê? Bom, quer dizer, então, que em latim as palavras elas são escritas de maneiras diferentes. Por quê? Então, vamos ver aqui. Uma vez que em latim existem 6 funções, ou seja, 6 casos, uma palavra em latim pode ser escrita de 6 maneiras diferentes. A mesma palavra pode ser escrita de maneiras diferentes. Vamos explicar isso aqui, no número 6. Os casos se distinguem, então, pela terminação da palavra. Então, vejamos como no português. O professor dá o exemplo aqui. Assim como em português a mesma palavra tem a terminação diferente para indicar o plural e o feminino, seria a flexão de número, a flexão de gênero. Um exemplo aqui, a palavra português, né? No plural ficaria portugueses. Português pode indicar, então, uma pessoa de nacionalidade portuguesa, ou português, né? Se for Portugal, se forem várias pessoas, seriam portugueses, no plural. Se for feminino, portuguesa, né? Então, nós mudamos a terminação da palavra para indicar o número ou o gênero, por exemplo. Em latim, a mesma palavra tem terminação diferente para indicar a função que ela exerce na oração, que nós chamamos de flexão de caso. Então, se a palavra exerce a função de sujeito, ela vai terminar de uma maneira. Se ela exerce a função de objeto direto, ela vai terminar de outra maneira. Se ela exerce a função de objeto indireto, ela vai terminar ainda de outra maneira, e assim por diante para 6 funções. Então, o começo da palavra vai continuar o mesmo. A terminação dela é que vai mudar de acordo com a função que ela exerce, ou seja, de acordo com o caso. Número 7. Cada caso latino, então, tem um nome especial. Nós sabemos o que vem ser função de sujeito. Pois bem, o caso que indica a função de sujeito, no latim, chama-se nominativo. Tanto vou voltar aqui para mostrar para vocês que eu coloquei aqui, né, escrito nominativo aqui, próximo do sujeito, né? Nós vamos ver quais são os outros casos aqui, como se chamam os outros casos. Voltando lá. Quer isso dizer que, no traduzir uma oração do português para o latim, o sujeito deve ir, então, para o nominativo. Não? Então, se você tem um sujeito numa oração em português, quando você vai traduzir para o latim, você vai transferir aquela palavra para o caso nominativo. E vice-versa, se você vê numa oração latina uma palavra que está no nominativo, então, quando ela é transcrita para o português, ela tem que ir para a função de sujeito da oração ou de que ela se refere, tá? Desempenhando aquela função. Bom, espero que esteja tudo claro. Nós temos aqui um questionário de 15 questões e essas questões cada um vai realizar aí ao longo da semana, e no próximo sábado nós vamos resolver essas questões e partimos para a lição 2. Fiquem com Deus e
Até lá!